Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: "Segue-me." Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentado à mesa com eles. Os fariseus e os seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: "Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores?" Jesus respondeu: "Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Os nossos fundadores, o Padre Henrique e o Padre Antonello, desejaram que nós pudéssemos juntos, já há alguns anos, viver esse momento da Festa das Tendas como um momento forte para toda a nossa família, Aliança de Misericórdia, né? Já faz alguns anos que nasceu a Festa das Tendas. Há 2 anos a comunidade Canção Nova nos acolhe. E é bom estarmos aqui, não é? É bom, sim ou não? Então diga para quem está do seu lado: é bom estarmos aqui. Esses irmãos nos acolhem, né? O pessoal da Aliança é meio bagunceiro, né? Então a gente vai chegando, vai tomando conta do espaço. Mas é bom encontrarmos esses irmãos que abrem também, né, esse santuário, esta comunidade tão abençoada, essa chácara, para que nós juntos possamos ouvir a palavra e colocar o nosso coração em Deus, né? A Festa das Tendas, como acontecia com o povo judaico, o povo saía das suas casas, das suas cidades, dos seus vilarejos, iam até Jerusalém, e lá em cabanas, todo mundo meio acampado, como acontece aqui nesses dias, era como um novo começo, era um recomeço. Naquela desinstalação, naquele incômodo, a gente acaba vivendo de uma forma mais simples e percebendo que tem algo mais profundo que precisa ficar gravado no nosso coração. E sem dúvida é a palavra, é o apelo de Deus para cada um de nós, é a vontade do Senhor que hoje nos traz aqui, para que amanhã, depois da missa de encerramento, nós voltemos para casa com o coração cheio, repleto da misericórdia, do fogo do Espírito Santo, que a gente possa voltar para as nossas casas, para anunciar para o mundo inteiro que vale a pena ser de Deus. E eu pergunto para vocês: vale a pena ser de Deus, sim ou não? Sim. Então fica muito ligado na palavra que hoje Deus quer dizer para nós que estamos aqui. Tá ligado? O que o Evangelho de hoje traz para nós, né? O que a liturgia de hoje traz para nós, né? Hoje nós vemos nesse Evangelho de São Lucas 3 olhares diferentes, né? 3 visões diferentes, 3 formas de olhar que também podem ensinar muito para cada um de nós. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado na coletoria de impostos. Levi estava sentado, Jesus passa e olha para Levi. Quem era Levi? Era um pecador público, um cobrador de impostos. A sua profissão era considerada suja, havia muita injustiça e exploração do povo. Ele era rejeitado pelas pessoas, as pessoas se afastavam dele. E Jesus passa ali, onde aquele homem está sentado,
e olha para ele. Esse é o primeiro olhar que nós vemos nesta palavra. É o olhar de Jesus. E de quem é o olhar de Jesus? Que olhos que transparecem no olhar de Jesus? De quem que é o olhar de Jesus? De quem, meus irmãos? O olhar de Jesus é o olhar do Pai. Não foi o que ele disse? Felipe, quem me vê, vê o Pai. Então Jesus está olhando Levi com os olhos do Pai. E como que o Pai do céu olha para cada um de nós? O Pai do céu olha com amor, com misericórdia, com compaixão. O Pai do céu olha para aquele homem com todo o amor do mundo. Com todo o amor que alguém pode conter no seu olhar. É assim que Jesus olha, com o olhar do Pai. É um olhar que toca, é um olhar que cativa. Quem de vocês já recebeu nesta terra um olhar de amor de alguém? Eu já recebi. Da minha mãe muitas vezes. Às vezes um olhar bravo também. Quando a gente aprontava um pouco, tinha um olhar bravo. Mas um olhar de amor como o olhar do Pai. É assim que Jesus olha, com o olhar do Pai. Como é bom quando a gente sente que alguém nos olha com amor. Não é bom isso? Você sente que a pessoa te acolhe com o olhar, não precisa nem falar. É um pouquinho como o olhar dos namorados, dos casados, às vezes, o olhar dos casados. A pessoa se olha, principalmente na época que está apaixonado, então, aí é aquele olhar de amor. Mas não é um amor desta terra, é o olhar do Pai. É o amor maior que a gente pode imaginar, que a gente nem consegue imaginar. É com esse olhar de amor que Jesus olha para Levi. É com esse olhar que Jesus conquista o coração de Levi. Tanto que logo em seguida diz a palavra, Jesus disse, segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Levi, depois Mateus, Levi foi conquistado pelo olhar de Jesus. Levi foi conquistado por aquele olhar de amor, que não olhou as suas misérias, não olhou os seus pecados. É um pouquinho tudo aquilo que nós estamos ouvindo nesse dia de hoje. Aquele olhar conquistou Levi. Aquele olhar acolheu a miséria daquele homem. Aquele olhar acolheu o seu pecado e não levou em conta o seu pecado. Esse é o olhar de Deus. É um olhar que não vê cara. É um olhar que vê coração. É um olhar que vê o mais profundo do nosso interior. É um olhar que entra na maior profundidade do nosso ser e vê de fato aquilo que nós somos. A forma como Deus nos criou, a forma como nós somos conhecidos por Deus. É assim que o Pai nos vê. É assim que Jesus, com o olhar do Pai, vê aquele homem naquela situação de pecado onde ele estava. Como é bom poder imaginar esse olhar, e pedir a Deus que nos olhe assim. Numa das favelas onde nós trabalhamos, 2 missionários tiveram que resolver um assunto com o chefe da criminalidade ali do pedaço, com o chefe do tráfico. E tiveram que resolver um assunto com ele. Resolveram o assunto, salvaram a vida de uma pessoa. Logo depois ele pediu de ficar só com aqueles 2 missionários. E quando ficou com os missionários, ele olhou para eles e disse, eu sou um homem mau. Eu mando matar, eu faço as pessoas sofrerem. E aqueles missionários, com um pouco de medo, disseram para ele, não, você não é um homem mau. Você é um homem bom, porque Deus te fez um homem bom. E quantas vezes nós vimos você aqui na favela, ajudando tal pessoa, salvou a vida de tal pessoa, deixou que tal pessoa saísse das drogas. Esse homem começou a chorar, abaixou a cabeça e disse, eu sou um homem bom, eu sou um homem bom. Porque o mundo, o olhar do mundo, nos convence do contrário, que nós somos pessoas más. O segundo olhar que nós vemos nessa palavra é o olhar de Levi, é o olhar do pecador. Nós que atendemos muitas pessoas em confissão, é normal que quando a pessoa vem, às vezes ela tem dificuldade de olhar no olho do padre. Começa a falar os pecados e logo abaixa a cabeça. Porque às vezes dá vergonha. Também para mim quando me confesso, também me dá vergonha dos meus pecados. Às vezes a gente tem vergonha. Então é o olhar daquele homem
que acolhe um olhar maior. É um olhar que se perde num olhar maior. É o olhar do pecador, que muitas vezes está de cabeça baixa, que muitas vezes não quer encontrar o olhar do outro, mas é um olhar que se abre. E quando Levi acolhe o olhar de Jesus sobre ele, aquele olhar de amor, e Levi percebe que Jesus não olha com julgamento, não olha com desprezo, mas que o olha com acolhida, o milagre já começou a acontecer. Porque não só Levi olha para Jesus de uma forma diferente, mas Levi começa a olhar para si mesmo de uma forma diferente. Muda o olhar de Levi sobre ele, porque ele percebe que ele pode ser um homem diferente. Tanto que ele segue, ele larga tudo, levanta e segue Jesus. Poucas palavras, o olhar falou muito mais do que as palavras. Quando nós nos sentimos amados, quando alguém tem esse olhar de amor e de misericórdia por nós, o nosso olhar sobre nós mesmos começa a mudar. Mesmo que nós sejamos da pior raça possível, mas a gente começa a se ver de uma forma diferente. E a gente começa a perceber que é possível sermos pessoas diferentes. É possível que eu a cada dia seja um homem diferente, seja um padre como Deus quer que eu seja um padre. Porque Deus me olhou. E o mais bonito, Levi começa a se olhar como um homem diferente. E quando ele começa a perceber que ele pode ser um homem diferente, ele começa a olhar as pessoas que estão ao redor dele de uma forma diferente. O que ele faz em seguida? Prepara um jantar na sua casa, e à mesa estava uma grande quantidade de pecadores. Imagina o coração desse homem, e eu gosto de pensar isso, que quis levar para os seus amigos pecadores como ele, talvez prostitutas que estavam à mesa, outros cobradores de impostos, gente da pior raça, que eles também pudessem receber aquele olhar de amor. E que assim como Levi foi transformado pelo olhar de amor de Jesus, que os seus amigos pecadores também pudessem ser transformados. É o olhar do pecador que acolhe, que começa a se olhar diferente e começa a olhar o mundo de uma forma diferente. Às vezes tem aquelas pessoas que vêm mesmo, né? O mundo está acabando, né? De fato, né? A situação está difícil, mas não é que o mundo está acabando. Está tudo difícil por aí. E tem gente que só vê o difícil, né? Só vê o difícil, né? E aproveita para divulgar a pior coisa que tem e vai, e aproveita. Notícia ruim, e joga nas redes sociais, e só fica atrás de porcaria, né? Fica procurando pelo em ovo. E às vezes você fala para a pessoa, olha, mas veja esse lado, pense dessa forma, olha, será que aqui não tem uma luz? E a pessoa nunca vê nada de bom no mundo inteiro, nem ninguém. Mas no fundo é porque o olhar sobre ela mesma não é um bom olhar. A gente precisa começar a mudar o mundo aqui dentro de nós. Eu preciso começar a mudar o mundo dentro de mim. É no meu coração que o reino de Deus começa a acontecer, como começou a acontecer no coração de Levi. Quantas vezes eu ouço, né, porque faz parte da minha responsabilidade, a comunidade não presta. Isso me faz sofrer às vezes. Muitas vezes, aliás. E eu tenho que ser sincero. A comunidade tem inúmeras dificuldades. Mas para mim, a comunidade é o paraíso. E Deus queira que eu seja morto e enterrado nela. Porque é esse lugar que Deus me pediu para ficar. É o nosso olhar que pode começar a mudar o mundo. Deus queira que nós não tenhamos o terceiro tipo de olhar que esta palavra nos fala, que é o olhar dos fariseus e dos mestres da lei. É daquelas pessoas que se prendem às pequeninas coisas, às pequeninas regras, aquela regra que mata e que ninguém pode fazer nada diferente. Deus queira que nós não tenhamos esse olhar. Qual é o olhar dessas pessoas que é revelado nessa palavra de hoje? É o olhar de dureza, é o olhar de desprezo, é o olhar que põe a pessoa para fora, é o olhar que mede a pessoa de cima para baixo, é o olhar que humilha, é o olhar que afasta, é o olhar que faz sofrer.
Deus queira que eu não tenha esse olhar. Meus irmãos, Deus queira que nenhum de nós tenha esse olhar. Porque esse é o olhar duro, é o olhar frio, é o olhar que não tem vida. É o olhar que já não se vê como uma pessoa boa e também porque ninguém presta. Esse olhar não é o olhar que Deus quer para nós. Nós precisamos começar a mudar o nosso olhar, a perceber que o olhar de amor de Deus derramado sobre nós, esse olhar pode começar a transformar o mundo. Esse olhar pode começar a transformar as pessoas que estão ao nosso redor. Não um olhar de dureza, não um olhar de desprezo, não um olhar que fere, não um olhar que mata. Aqueles homens estavam à porta do lado de fora, veem a festa acontecendo e estão lá, né? De braços cruzados, fazendo bico, né? Porque gente que não gosta de festa é assim, né? Cruza os braços, faz bico e fica do lado de fora para chamar atenção. Normalmente é assim que faz. E eles estão do lado de fora e começam a criticar os apóstolos. Por que que o seu mestre senta com os pecadores? Por que que vocês, com o seu mestre, sentam com essas pessoas que estão aí? Essas pessoas não valem de nada. Essas pessoas não prestam. Né? E começam a criticar. E Jesus responde: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. A maior pena é que aqueles fariseus não perceberam que os maiores doentes eram eles. Eles não tiveram a humildade e a simplicidade de perceber que eram homens doentes e que precisavam de um médico, do médico das almas. Não tiveram essa simplicidade, né? Não tiveram. Nós que trabalhamos com o povo de rua, né? É normal que quando você conversa com o povo de rua, né? E o povo de rua gosta de conversar, que é uma beleza, né? Eles gostam de contar as histórias, né? Contam as coisas. E eles falam muitas vezes das pessoas que passam pelas ruas, olham com aquele olhar de desprezo, e que eles sentem naquele olhar: seu vagabundo, você não presta, a sua vida nunca vai mudar. Eles sentem esse olhar de desprezo. Numa das pastorais de rua que nós fizemos, eu estava com o padre Evandro e com a irmã Meire, estávamos ali no pátio do colégio, né? E aí começamos a conversar com os irmãos de rua, né? Aquele cheirinho maravilhoso de perfume francês, né? E aí sentamos ali perto da igreja, tinha um jovem assim do meu lado, eu sentei no meio dele, aqui estava um senhor mais velho, já de idade, depois a Meire e o Evandro ficaram de pé conversando com ele, e dava dó, eles estavam sujos, mas sujo mesmo, entendeu? Aquele pé encardido, né? Aquele cheiro de suor azedo, né? E nós ficamos ali, conversando com eles, batendo um papo. E aí o rapaz começou a me contar das loucuras dele, da droga, não sei o quê, e a gente foi conversando. E no meio da conversa aparece versículo bíblico, e dá profecia, e vocês sabem como é que é, né? E dá bênção, né? E fala aquelas coisas que a gente não imagina, mas você vê que Deus também fala pela boca desses pequeninos. E aí o rapaz estava do meu lado, fazia assim com a mão na barriga, né? E ele falou assim: estou com fome, estou com muita fome. E eu falei: poxa, hoje eu não tenho nada. Por incrível que pareça, nem o RG eu não tinha levado naquele dia, né? Não devia ter ido, mas nem o RG eu levei naquele dia. Não tinha um tostão no bolso. E o senhor que estava do meu lado, conversando com a Meire e com o Evandro, ele tinha nos pés dele uma vasilha de plástico, dessas que cobre bolo, com umas batatas e uns salgadinhos. Tudo sujo, com cabelo, tudo misturado, né? E ele fazia assim, esse rapaz fazia: eu estou com fome, pede para ele as batatas. E me pediu: pede para ele. Eu falei: você está com vergonha? Ele falou: eu não vou pedir, pede para mim. E eu falei: olha, falei com o senhor, ele está com fome. O senhor poderia dar as batatas e os salgadinhos para ele? O senhor falou: não, esse não. E virou do lado, pegou uma marmitex quentinha que ele tinha acabado de ganhar e deu para o rapaz. Ele não deu o que ele tinha de pior. Ele deu o que ele tinha de melhor. Nós precisamos começar a dar para as pessoas o que a gente tem de melhor. E o que a gente tem de melhor começa com os nossos olhos. A gente precisa começar a olhar o mundo e as pessoas e a comunidade de uma forma diferente. Porque o reino de Deus começa aqui. Começa dentro de nós.
Eu queria que ficassem de pé os jovens que entraram para as escolas de evangelização do Rio e de Belo Horizonte, fiquem de pé. Os jovens que entraram para o primeiro ano de formação e para Dom Bosco, fiquem de pé, os jovens da Dom Bosco. E queria que ficassem de pé todos os irmãos da comunidade de aliança que começarão o caminho do discipulado, os discípulos. Fiquem de pé aqueles que começarão o caminho do discipulado na comunidade de aliança. E rapidinho, venham aqui na frente. Saiam dos seus lugares e venham aqui na frente. Venham aqui rapidinho. Vira para o povo, aperta e vira para o povo. Esses jovens são de várias cidades, vários estados, também de outros países. Da Bélgica tem aqui, de Bruxelas, tem da Polônia. Nós temos bastante gente aqui. Aperta, 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 aperta. Vem para cá. Esses jovens todos que estão aqui no presbitério, alguns deles, né, vêm de outros estados, de outros países. Eles estão começando, né, várias formas de formação na comunidade de vida, também de formação na comunidade de aliança. Começam um discernimento sobre o carisma da Aliança de Misericórdia. Alguns deles começaram a formação em São Paulo. Levanta a mão quem começou a formação em São Paulo, da Dom Bosco do primeiro ano, levanta a mão, isso. E são jovens que deixaram tudo, né? Deixaram talvez a oportunidade de um trabalho promissor, de uma faculdade, deixaram tudo, né? Deixaram seus pais, as suas mães, o seu trabalho, o seu estudo. Alguns deles são adolescentes de 15, 16 anos. Outros já são formados, tinham trabalhos com salários até muito bons e deixaram para poder começar uma experiência missionária, né? E eu queria dizer uma coisa para vocês, de todo o meu coração, vou vir aqui no meio. A gente ouve muito nas nossas conversas, né, alguém que pega e fala assim: ah, mas tal padre deixou o sacerdócio, tal missionário voltou atrás, tal pessoa deixou a vocação, tal consagrada mudou, foi embora. Meus irmãos, com muita sinceridade, a igreja de Deus, a comunidade de Deus, se uma voz se calar, se a minha voz se calar, se a sua voz se calar, 300 vozes se levantarão para anunciar o reino de Deus. E eles estão aqui no presbitério. São esses jovens que estão aqui. Quem faz o reino de Deus é o próprio Cristo, através de cada um de nós. Meus irmãos, Deus não deixará a igreja, nem a comunidade, nem carisma algum desamparado. Eu, quando vejo esses jovens que estão aqui, alguns até um pouquinho mais velhos, né? Meus irmãos, meu coração se enche de amor e de alegria. E um olhar de esperança se abre para todos nós, porque a igreja é viva, porque Jesus é vivo e Ele não nos desampara. Eu tenho certeza que do meio de vocês sairão padres santos. Eu tenho certeza que do meio de vocês sairão consagradas santas. Eu tenho certeza que Deus iluminará o coração de vocês, para que em qualquer cidade onde a aliança está no Brasil, vocês saiam pelas ruas e acolham os pobres, e vão em busca daqueles que são os destinatários do nosso carisma, porque o Espírito do Senhor está sobre nós, e Ele nos ungiu para anunciarmos a boa nova aos pobres. Meus irmãos, não tenham medo de dar a vida de vocês. O nosso olhar se enche de esperança. E eu queria pedir que o olhar de vocês também se enchesse de esperança. Deus nos chamou. Deus nos chamou. E não chamou só nós que estamos aqui no presbitério, né? Eu vi no meio de vocês perdido o Dinalo, que lutou contra o câncer e está mais forte do que antes, fazendo um monte de barulho lá em Tremembé e Taubaté. Eu vi aqui a Marta e o Bebeto perdidos no meio da multidão, que perderam uma filha com câncer, a Celina. E do lado do caixão da filha
decidiram de gerar um grupo de jovens lá em Fortaleza. E hoje esse casal não tem um minuto livre, porque é o tempo todo alguém ligando, no zap, não sei o quê. Porque hoje eles perderam uma filha para Deus, né? Ela está no céu, estão ali. Obrigado pela doação de vocês. E eles geram um grupo de jovens como pais espirituais. Meus irmãos, a igreja é viva. Mudemos o nosso olhar. Mudemos o nosso olhar. O que Deus nos pede nessa quaresma é uma conversão do nosso olhar. É um olhar de amor, é um olhar de misericórdia, é um olhar de simplicidade. Mudemos o nosso olhar. O que ficou para trás, ficou para trás. Colocamos o nosso olhar na meta que é Cristo. E junto de Jesus, anunciemos a misericórdia de Deus para o mundo todo. Porque é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui. Se o nosso olhar mudar, se o nosso coração mudar, aquela profecia de Isaías que hoje nós lemos, também se cumprirá nas nossas vidas. Nós seremos reparadores de brechas, consultores de ruínas, porque nós não reconstruímos prédios. Nós somos chamados pela misericórdia de Deus a construir um mundo novo, que começa em mim e começa em você. Deus nos dê essa graça, que ao final da nossa vida, a gente possa dizer com todo o nosso coração: valeu a pena. Foi sofrido, mas valeu a pena. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esses irmãos merecem mais uma salva de palmas. Pode descer, pode descer. Pode ser melhor essa salva de palmas. Pode descer, por favor. Eles agora vão voltando para os seus lugares. Já peço desculpa à Canção Nova pela bagunça. Mas a gente precisa também abrir o nosso coração para poder ver todas as graças que Deus está realizando na vida desses irmãos, dessas irmãs que querem doar um pouquinho do seu sim para que esse mundo seja um mundo melhor. E termino com esta passagem de Isaías, pedindo a Deus que dê a graça de cumprir essa promessa em nossas vidas. Põe a mão sobre o teu coração e peça a Deus essa graça. Você também que está em casa, você que não pôde vir à festa das tendas e nos acompanha, obrigado pelas suas mensagens ao longo deste dia. Você também faz parte dessa família. Peçamos juntos a Deus um novo olhar. Peçamos que nessa quaresma o nosso olhar seja curado. Que cada um de nós receba a graça de Deus para termos um olhar de amor. Feche os teus olhos e peça essa graça com as suas palavras. Vá pedindo. Você que está em casa, um olhar novo sobre a sua família, um olhar novo sobre os seus filhos. Quantas pessoas nos procuram desesperadas: padre, não tem mais jeito. Tem jeito. Para Deus sempre tem jeito. Para Deus sempre o milagre pode acontecer. E Ele é visto a cada dia aos nossos olhos. Senhor, dá-nos este novo olhar. Senhor, nessa quaresma purifica o nosso olhar de toda dureza, de toda indiferença, de todo desprezo. Que ao passar pelas ruas, nós possamos acolher aqueles que sofrem com um olhar de amor. O Papa tantas vezes fala isso. Não dê só a esmola. Olhe nos olhos, aperte a mão, diga: Deus te abençoe. Peçamos a Deus esse olhar de misericórdia. Senhor, eu te peço, para mim e para os meus irmãos e para todos aqueles que nos acompanham, nessa quaresma, um novo olhar. Um olhar de amor, um olhar de misericórdia. O Senhor te conduzirá sempre e saciará a tua sede na aridez da vida, e renovará o vigor do teu corpo. Serás como um jardim bem regado, como uma fonte de águas que jamais secarão.
Teu povo, nós que somos o povo de Deus, reconstruirá as ruínas antigas. Tu levantarás os fundamentos das gerações passadas. Será chamado reconstrutor de ruínas, restaurador de caminhos, nas terras povoar. Dai-nos, Senhor, esta graça, que a Tua misericórdia alcance o mundo inteiro, que por meio do nosso olhar, das nossas mãos, dos nossos gestos, esse mundo seja transformado, porque o Teu amor, Senhor, foi derramado sobre nós. Dai-nos, Senhor, esta graça. Em breve, alguns dos nossos missionários voarão para a África, para Moçambique. Essa é a mais nova missão que nós estamos começando em Maputo. É um sonho antigo dos nossos fundadores, que também se tornou um sonho nosso. E Deus queira que em pouco tempo a gente não voe só para a África, mas a gente voe para o mundo inteiro. Deus não nos quer fechados nas nossas casas, nem nos nossos grupos, nem nas nossas fraternidades. Deus não quer isso para nós. Deus quer que a gente viaje pelo mundo. Deus quer que a misericórdia de Deus alcance o mundo inteiro. Que Deus nos dê essa coragem e essa força. Porque o nosso sim é pequeno, mas Ele pode fazer desse mundo um mundo melhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!